Pronto, acho que agora vai, hein? Foi! Bom dia, galera! Bom dia, Erizinho, bom dia, Carlinha, bom dia, Alessandra, que tá com o Vitão aí. Vamos para mais uma aula. Chama a galera, porque eu quero que o Ari veja aqui os meus 60 alunos participando da aula. Hoje a aula vai ser mais interativa, tá? Eu vou colocar um app que a gente vai começar a conhecer e vai tentar trabalhar com esse app por mais vezes. Fiquei até tarde, por isso que eu preciso do computador. Eu fiquei até tarde com a Carla testando. É um negócio bacana, então, assim, vai ser uma das primeiras vezes que a gente vai usar e tomara que o bicho funcione, né? E vamos que vamos. Compartilhar aqui com vocês. Vou apresentar agora. Eu tinha falado que eu iria fazer. Eu ia abrir vários formulários antigos de vocês e ia fazer uma revisão zona. Só que aí o espaço de tempo que nós temos para o terceiro bimestre é muito pequeno e o conteúdo ele não é tão complexo, mas para mim, eu acho que eu tenho que aprofundar mais, já que a gente não vai ter esse negócio de ficar fazendo laboratório, infelizmente. E o legal de se entender sobre esse conteúdo é em laboratório. Não tem como fugir dessa parte sem que vocês percebam, né? Porque a questão de temperatura, como a gente já está inserido, né? Como quando está com febre, a mamãe vai lá e afere a temperatura. Quando tá o sol tá, né, incidindo muita luz, a gente sente o calor. Então, essa questão de temperatura, de calor, eu acho que por a gente estar inserido, é mais fácil de estar entendendo, mesmo online. Em relação ao som, se eu não dar uma introdução bem feita, como que funciona, o porquê que a gente fala que é ondas, né? Vocês, quando chegarem lá na frente, não vão conseguir entender luz também. Porque quando a gente fala em ondas, a gente fala desde a onda de calor, né? Assim, para falar a verdade, não é calor, é sim sensação térmica, porque as moléculas estão ali agitadas, elas estão se movimentando e eu acabo tendo essa sensação térmica de calor, ou quando ela está mais devagarzinho, bem mais lenta, de frio. Isso é uma sensação térmica, lembra disso, tá? E aí, quando a gente chega no segundo momento que agora, que é som, a gente só sabe que está ouvindo. Mas como que esse processo ele acontece? Ele é um processo biológico também, mas físico e biológico. Então, muitas vezes, eu vou estar chamando o Marcão para me ajudar. Porque tem alguns termos biológicos. Quando chegar em luz, então, nossa, não entendem. E vamos que vamos, tá? Nelton, desliga o microfone. Uou. Aê. Gente, volta! Volta aqui. Escola Estadual Inácio Monteiro 3, vocês sabem muito bem a minha paixão por essa escola, vocês sabem como que eu amo essa escola, não é hipocrisia, simplesmente é a mais pura verdade. Vocês são meus alunos da Escola Inácio Monteiro 3, segundo ano. Qual que é o tema de hoje, Pro? Som e características físicas e fontes. Conteúdo, som, característica física e fontes. Esse tema a gente vai trabalhar durante um bom tempo, tá? Ruídos e sons, harmônicos, timbres, fontes de produção. A habilidade, reconhecer a constante presença das ondas sonoras no dia a dia, identificando objetos, fenômenos, sistemas que produzem som. Associar diferentes características de sons a grandezas físicas, como frequência, intensidade, explicar, reproduzir, avaliar, controlar a emissão de sons por instrumentos musicais e outros sistemas. Por isso que eu digo que esse tema som é muito mais fácil lidar praticamente, ali a gente está fazendo atividades práticas, do que trabalhar com ele em relação a textos. Então, por mais que vocês estão ouvindo, por mais que vocês estão percebendo o som ambiente, o som do celular, do computador, tem todo o mecanismo para que vocês consigam ouvir, para vocês consigam interpretar isso como som, como a minha voz,
o que eu estou falando, tá? O que é o som? O som é uma vibração que se propaga pelo ar. Então, como que ele funciona, Pro? Já ouviram aquela frase de que não existe som na Lua, né? Porque na Lua não tem ar. Para falar a verdade, ela tem, só que uma quantidade bem menor do que na Terra. Então, essa quantidade de ar que tem lá, de oxigênio, de hidrogênio, que tem lá, ela não consegue fazer com que as ondas sonoras se propaguem. Porque a onda sonora é nada mais, nada menos do que empurrar o ar. Então, quando você ouve o som, quer dizer que em algum lugar foi enviada uma vibração. E essa vibração, ela vem como se fossem ondas, tá? Por isso que a primeira... Eu usei aqui uma caixinha de som, eu queria um lago, né? Então, quando você joga uma pedrinha, ela faz assim, ó. Ela só está empurrando a água? Não, ela está vibrando. Ela está fazendo com que na hora que você jogou a pedrinha, o som vibrasse. E ele vai como se fosse ondas. Ele vai se propagando ao ponto que ele se perde, né? Então, quando a gente fala em relação a som, a gente fala em ondas, tá? Alguém? Alguma coisa? Alguma dúvida? Até agora? Lógico que não, né? Já foi aqui. Oi. Aquele telefone que é de fio, que é copinho e nylon, é por causa das ondas, né? E a gente ia fazer na sala de aula. Ai, saudade da escola. Saudade do que a gente não viveu junto. Verdade. A gente ia fazer. Mas eu recomendo, vocês estão em casa, tô com um irmãozinho, pega um copo de plástico, barbante ou lã, que tem que ser um pouquinho mais grosso do que uma linha, né? Pega o que eu sempre faço, pega um clipe de papel ou um preguinho, algo, amarra numa ponta, coloca no copinho, amarra, enfia no outro copinho, amarra na outra ponta, outro fiozinho, outro preguinho, deixa bem esticado. Por quê? O som ele vai se propagar pelo copinho, ele vai vibrar. Ele vai fazer com que esse prego vibre numa frequência e aí ele vai vir vibrando pelo fio até o outro copo. Você consegue ouvir sim, gente. Parece besteira, mas você consegue ouvir meio robotizado a voz, mas vocês conseguem ouvir o outro do outro lado, né? Então é bem bacaninha. Tenta fazer em casa, depois vocês me dão um feedback, tá? Ô, professora, Oi. as conchas do mar, tem conchas que dá pra ouvir o mar, né? Não é o mar. Para falar a verdade, ali dentro daquela concha, vocês podem. A concha ela faz isso aqui, né? Ali é o ar. Ele viaja, né? Pelaquela. Ai, o nome daquilo. Pelaquela espira, ela vai viajando, ela chega, ela bate pelas laterais, né? Então vai ficar vibrando para lá, para cá, como se fosse o eco. Até chegar no final cortando. E voltar. O que foi? Tá ruim o som? O áudio da senhora tá cortando. Muito? Eu acho que é seu Wi-Fi, João. Será? Aqui tá normal. Aqui tá normal, professora. Ah, tá, normal, tudo bem, gente. Normal. Tá. Então, Então, assim, esse daí é o ar vibrando dentro da concha. Quando você pega a concha, você movimentou, você fez com que aquele ar se movimentasse lá dentro. Então, ele vai bater para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, e vai voltar para você. Quando volta, dá aquela sensação, nossa, é o barulho do mar. Não é. Porque você também, psicologicamente, associa aquele som, o fato de ser uma concha, ao mar. E não é. É o som do ar batendo pelas paredes da conchinha, tá? Fui tapeada. A partir de agora, vocês vão entender muita coisa em relação... Eu fui tapeada na física. Vocês vão entender que nem tudo que vocês ouvem é realmente o que é. E nem tudo que vocês veem, quando a gente começar a falar em luz, é realmente o que existe. A partir de agora, você vai começar a entender os fenômenos e entender que a verdade absoluta não existe. O que existe é a minha concepção. O que eu acredito. Em relação ao som, é isso também. Eu aprendo, lembra lá no primeiro ano, quando a gente falava sobre o movimento, e uma vez eu fiz uma analogia com vocês. Falei, quando a gente cai porque a gente não viveu aquela situação. Então, na questão reflexo, quando a gente é pequenininho, que a gente está aprendendo a andar, a primeira coisa que a gente aprende é cair.
Fica em pé, cai. Fica em pé, cai. Isso o cérebro vai fazendo o quê? Vai aprendendo que aquele movimento, naquela situação, eu vou cair. Então, o que eu faço? Eu faço o reflexo de me apoiar. Se eu viver uma situação da qual eu nunca passei na minha vida, eu vou cair. E lógico que na próxima vez que passar de novo, provavelmente, em relação à questão de segurança, o meu corpo me avisar e eu vou colocar a mão no lugar certo. Então, essas coisas, igual o som também, você associa a algo que você já vivenciou. Então, você acredita que por ser concha é o barulho do mar, mas não é, tá? Os sons são percebidos por nós quando eles incidem sobre os nossos aparelhos auditivos. Então, como que funciona? Isso daqui, ó, é como se fosse um radarzinho. O som vem em ondas, na frequência, na amplitude, na intensidade dele. Quando ele chega aqui, ele é meio que afunilado por todas essas voltinhas do ouvido e entra para dentro do caninho, que é esse caninho aqui, que eu não sei o nome. Aqui. Então, a gente tem, o ouvido é dividido pela orelhinha, tanto grande. Ah, mas eu tenho orelha grande, eu ouço mais? Lógico que não. Você ouve a mesma coisa, a mesma intensidade que qualquer um. Não é a orelha grande ou a orelha pequena que vai determinar o quanto que você ouve, mas sim a intensidade do som, tá? Então, aqui eu ouvi, aqui é a sua orelhinha, bonitinha. Isso daqui é o som sendo propagado pelo ar. Ele vai entrar pelo canal auditivo. Tem aqui uma pelinha. Essa pelinha, por que a gente não pode ficar cutucando com chave, com cotonete até o fundo, lá, cutucando até? Essa pelinha é muito... Cadê? Aqui. Essa pelinha é muito sensível, que é o tímpano. Uma vez ela rasgada ou ela furada, ela distorcida, você pode simplesmente fazer ela largar, ela não vai fazer o que ela tem que fazer, que é fazer isso aqui, ó. Vibrar numa frequência. Então, ela não fazendo esse movimento, vai atrapalhar todos os outros aqui. E aí, depois do tímpano, nós temos... São 4 ossinhos, né? Quem sabe isso aqui é meu filho. O martelo, bigorna, estribo e a janela oval. A trompa de Estácio, a cóclea e o nervo auditivo, que é esse aqui eu sei. Que ele vai transmitir, olha aqui, ó, presta atenção. Foi a Lô que falou da conchinha? Foi, Lô? Foi, professora. Foi. Presta atenção que parece que a gente também tem uma conchinha aqui dentro, ó. O ar, ele vai... O ar não. As vibrações vão passar por aqui, ó. Vai bater. Vai ser captado por um monte de filamentozinhos, de pelinhos que tem aqui. E ele vai ser transmitido em forma de... transmissões neurais, como se fosse pequenas descargas elétricas, e aí a gente vai receber essa informação e vai transformar isso em som. A gente vai decodificar como se fosse o som da minha voz, o som do carro do ovo, do vizinho batendo tudo, e assim por diante. Alguns sons se perdem, tá? Se a gente tivesse a capacidade de ouvir todos os sons que estão aqui, a gente ia ficar louco. Então, a natureza, a evolução, o cérebro da gente, ele capta o que é necessário. Existem vários sons, mas a gente tem a capacidade de filtrar isso também. Muitos desses sons vão entrar por aqui, vão passar por tudo isso daqui. Em compensação, eu só vou ouvir o que é necessário para mim. Agora, como que funciona? Olha lá, o sonzinho entra. Ai, que lindo, vídeo. Balança aqui, ó, o tímpanozinho que empurra esses ossinhos, que empurra aqui, que vem, depois vai lá pro cérebro e eu identifico a voz de vocês. Amei. Nossa, que da hora. Pois eu vou mandar para vocês, tá? Então, nós não conseguimos escutar todos os sons e também não escutamos todas as frequências, né? Tanto é que quando você vai fazer o ultrassom, quando é bebê, quando é braço, quando uma coisa você vai fazer ultrassom, a frequência é tão alta, que eu não consigo ouvir. E essa frequência também, ela tem o ponto máximo dela, quando a gente é criança, acho que até 18 anos, a gente tem o ponto máximo para conseguir captar toda essa frequência e depois, com a célula, né, ela vai começando a envelhecer e a gente começa a perder essa capacidade. Oi? A Tata falou que você não tá vendo nada porque ela tá preto. O dela? É.
E o dos outros? Normal pra mim. Normal. Pra mim também tá normal aqui. Sai e entra de novo, Tamara. Normal também. Sai e entra de novo. Pode ser alguma configuração. Ela falou que voltou já. Voltou já. Ah, tá. Então, essa frequência... Vocês já ouviram falar que cachorro tem um apitinho do cachorro? Que nós, humanos, não ouvimos, porque ele é uma frequência extremamente alta, e o cachorro consegue ouvir, né? Por quê? Porque ele tem depois tem uma faixa aqui de frequências, que é o espectro auditivo, que ele consegue ouvir a partir de tanto até tanto. Já os golfinhos, os morcegos, que têm a capacidade de se locomover a partir das ondas sonoras, eles têm um grau de frequência muito maior do que o nosso. A gente não conseguiria ouvir. Então, a gente tem infrassons, que são sons, frequência abaixo de 20 Hz. O que seria 20 Hz, professora? São 20 movimentos por segundo, tá? E 20 mil Hz são 20 mil movimentos por segundo. Então, ele faz isso aqui, ó, por segundo. Abaixo disso, a gente não vai ouvir. Acima disso, a gente também não vai ouvir. E tem uma faixa exata de frequência, depois eu vou achar, que se eu colocasse aqui, incomodaria todos vocês, a mim não incomodaria. Eu não ia conseguir ouvir. Mas vocês iam. Lembra quando vocês estavam no ano passado na escola? E aí eu colocava aquela caixa de som bem alta e ficava... E vocês ficavam incomodados? Lembra? Sim. Ai, saudade. Claro, não tem como esquecer, né? E o sinal, então? Que saudade. Então, eu vou colocar aqui, mas vocês vão ter que ouvir pelo celular de vocês. Eu acho que é bem pior, né? Não hoje, tá? Então, tem uma faixa de frequência ali que eu percebi o movimento no ambiente, porque quando a gente fala de frequência, é o mover, não é? Então, quer dizer, quando ele movia muito rápido, eu conseguia sentir a sensação, até dar enjoo, tudo, porque o ar começa a acelerar muito. Então, o ambiente também, ele começa a vibrar. Eu percebia, mas eu não ouvia. Já a galerinha, vocês, conseguiam ouvir. Tinha uns que passavam até mal. Porque é uma faixa da qual as pessoas acima de 18 anos não ouvem. Só os jovens ouvem, tá? Aqui a Ô, faixa. professora, Oi. essa faixa aí entra na questão de poluição sonora de algumas pessoas, né? Ou não? Decibéis, não. Porque aí a gente tá falando de intensidade, tá? A frequência, ela não tem nada a ver com a questão de altura do som. Vamos colocar assim, né? Que é a intensidade do som. Ela tem a ver simplesmente com a velocidade aonde essa onda vai ser transmitida, tá? Quando a gente chegar lá, vocês vão entender. Então, aqui, ó. O que é o espectro auditível? Que é essas vibrações. Quem consegue ouvir, quem não consegue ouvir. Os infrassons são de 20 até 0. Então, ele é bem pequenininho. Nós, seres humanos, só conseguimos ouvir entre 20 Hz e 20 mil Hz. Abaixo disso, a gente não ouve. Acima disso, a gente não ouve. Lembrando que frequência é a velocidade das ondas, tá? Então, quando o som tá bem... Ele tá muito rápido. A frequência é muito rápida, tá? E aí o cachorrinho, ele consegue acima de 20 e vai até uma faixa de 40 Hz. O golfinho e o morcego, que se movimentam a partir de frequências sonoras, conseguem se locomover, principalmente o morcego, tá? Eu já falo com vocês, ele não é cego, ele só não enxerga tão bem. Ele vai aqui dessa faixa um pouquinho abaixo de 20 mil, deve ser uns 10 mil Hz, até os 160, até 150 e poucos mil Hz. O morcego, o que ele faz? Não é que ele não enxerga, ele enxerga pouquíssimo. Ele simplesmente envia uma frequência, a gente ouve só uma coisinha bem fininha lá longe. Isso vai viajar pelo ambiente, vai bater nos obstáculos que ele tiver, vai voltar para ele. Por isso que tem que ser muito rápido, essa frequência tem que ser muito rápido, porque tem que fazer o tempo dele bater nas paredes e voltar rápido para o meu ouvido e eu captar. Ali tem uma parede, vou desviar. Ali tem alguma coisa, tem um obstáculo, vou desviar. Então, ele envia essas frequências, esse som,
para que bata nos obstáculos e volte para ele na mesma velocidade de movimento que ele está fazendo. Por isso que tem que ser uma frequência muito rápida, tá? A velocidade das ondas sonoras são propagadas depende exclusivamente do meio. Então, quer dizer, se eu estou falando de velocidade do som, 340 metros por segundo, eu estou falando num ambiente aqui, onde eu estou falando no ar. Na água é diferente, tem uma outra velocidade. No vácuo, não tem. Então, assim, depende muito do ambiente, depende muito também da temperatura também do local, tá? Então, existe como que está esse local, isso é dependendo muito. Quando a gente fala da questão do... isso aqui é com vocês agora. Quando a gente fala da questão da velocidade do som, a gente fala também da questão do aonde eu estou fazendo o eco. A gente fala muito da questão do eco, mas esquece que o eco é nada mais, nada menos do que o som viajando pelo... Ou não é aqui não, é aqui. É o som viajando pelo ar e ele vai bater nos lados e vai voltar para você. Então, quando você chegar lá no posto e falar eco, ele bateu na parede, voltou para você como som de volta. Então, ele sempre vai estar fazendo isso. Os morcegos fazem, né? Fazem. Acabei de falar essa parte, que ele faz isso. Ele joga o som e aí bate nas paredes, nos obstáculos e volta para ele, tá? O que a gente vai fazer agora? Eu vou colocar aqui no chat. Agora vocês não vão mexer no chat em nada, vão deixar lá, tá? Eu vou colocar um link. Oi, Tamara, não mexe mais no chat. Eu vou colocar um link. Vocês virão acessar esse link e aí tem um código que eu vou deixar bem aberto lá para vocês digitarem esse código e vão responder as questõezinhas que estão lá, tá? Para cada questão, eu vou deixar mais ou menos uns 2 minutos. Acho que é o suficiente. Uns 2 não, uns 3 minutinhos, tá? São 2 questõezinhas, fácil, rápido. Depois a gente vai voltar de novo, né, com esse material. A gente vai trabalhar com ele mais pra frente. Mas é rápido, tá? Só não mexe no chat agora. Só eu posso mexer. Pronto? Clica aí. Vocês estão vendo a tela? Liga o microfone, por favor. Sim. Apareceu. Vai colocar um código. O código é esse, 996297, que tá aqui, ó. Acessei. Acessou? Agora responde. Também. Gente, só evitem de fazer brincadeirinhas inoportunas, tá? Falem... Fala o código de novo, por favor. Aqui, gatinha, é só você entrar aí no coisa. Mas, 99... como assim essa pergunta? É pra colocar 3 sons que mais agradam? Sim. O meu tá 99... filhos. O meu tá Oi? O meu também. Filhos tá que mais filho. te agradam. Eu não Oxi. tenho filhos. Sons, gente. Sons. Aqui tá meu tá filho. Aqui tá filho. Eu, hein? O meu tá som. Nenhum filho me agrada, não. Gente, é sons. Eu vou negócio tentar Professora, de tá novo. filhos. Eu vou tirar print e vou colocar no grupo lá pra você ver. Vou fazer de novo. Sons. Que mais te agradam? O meu tá indo, normal. Ó, que O meu tá top. filho, Atualiza não aqui tem pra essa de mim. filho, não, por favor. Eu tenho filhos. Também Olha apareceu lá, filhos ou arrumou Olha agora? lá, professora. Também foi filhos. Ô, Edi, eu acho que professora, o meu também tá Agora arrumou. Carrega a página de novo que vem os sons. Oi? Arrumou. Carrega. O negócio não tá fazendo a tradução, pensando que você tá escrevendo em inglês? Eu acho que Pode ser. Qual é o código mesmo? Aí no chat também, 996297. Mas é sons, tá, gente? Cara, tô pensando agora que é foi. som. Oi. Mas é Vocês só estão quando eu traduzo. respondendo? A gente tem que responder 3 coisas, professora? Sim. Prestem Pronto, atenção, professora, eu ó. respondi já.
Olha lá no Meet, dá uma olhada lá. Já colocaram conversa, os que mais agradam. Ai, gente, eu odeio som de conversa do Paralela, que eu não tô envolvida. Conversa, canto de pássaros, violão, som das ondas do mar, vento nas árvores, músicas, chuva, violino. Nossa, essa música de fundo. Não é minha, não. Ah, é minha avó, foi mal, vou desligar o microfone. Até agora só 11 alunos, hein? Cadê a Professora, galerinha? posso colocar nome de música? Pode? Você tem direito de colocar o que você quiser. Chuva tá Professora, começando a coloquei crescer. É a SMR, pode? Ai, credo, aquele negócio pode? Mas é pessoal, é seu. Não tem nome, não. Ai, credo nada, professora, muito bom. Tá ligado? Professor, eu já respondi aí, tá um negócio carregando aqui agora. Tenta de novo. Não, mas eu já respondi. Tá, ok. Eu respondi um bem narcisista. Daniel, Vocês estão tá vendo falando mudar? Vocês estão O meu vendo a tá Depois nuvem? você fala que não é narcisista. É pra aguardar agora, o apresentador mandou Aham. o slide, É, falou enviou já. Eita, Vocês já estão vendo aqui, já ó, tá saída. a nuvem É de os mais palavras? falados. É os mais falados. Sim. A chuva e o mar, violão, os pássaros são os que mais se repetiram. Prestem atenção. As Caraca. que estão grandão aqui, ó. são as Colocando que água mais- no copo. Exótico. Vamos para a próxima? E eu que coloquei. Exótico. Eu coloquei a minha voz. Quem colocou sinos, meu Nossa, Deus. minha voz me irrita. Vamos lá, gente. Essa é a pergunta. Presta atenção que ficou bonitinho o negócio e tá aumentando. Vamos colocar Eu vou- a SMR, hein? Eu vou agora passar para a próxima pergunta, tá? E eu também coloquei a SMR. Ai, gente, aquele que a mulher fica sussurrando. odeio. Comida tá pronta. Mas tem outros também, professora, mexendo no cabelo, tudo. Não, Deus me Comendo livre. comida. De novo, hein? Eu vou mandar de novo para vocês, tá? Agora a pergunta Aqui no meu já é: apareceu já. os filhos que mais irritantes, então, né? Se for traduzir, os filhos mais irritantes. Aqui já apareceu já. Uma Já pergunta. desceu? É o mesmo código, não, né, ô É o Vitão? mesmo. É o mesmo? Pra mim apareceu também. Mesmo Aparece- que só entrar aqui no Google. Fábrica de bloco é embaçado. Eu tenho uma fábrica de bloco Aqui na bem do minha lado. casa tem uma de frente. Vou colocar logo Maquita. Na minha casa tem uma de frente, professora, por isso. Gente, olha, prestem atenção no que vocês colocam. O cara Peido, colocou cara. peido. É isso que eu vi. Maquita, criança chorando. Colher raspando na panela. Ai, que agonia. Ai. Só isso? Fábrica de bloco. Vamos lá, galerinha. Fábrica de bloco? Não, eu sei o que o João passa, porque eu também tenho uma fábrica de bloco bem pertinho, vai ver a mesma. É horrível. Furadeira, nossa. Ah, o Arsme lá. Eu odeio também. Aquela mulher sussurrando, é horrível. Eu vou colocar logo a Dit da Top Term. Vamos lá. Giz batendo na lousa? É tão legal. Nossa. Nossa. Não. O que faz aquele. O apito da Colocar Edileuza, hein? apito da Edileuza. É horrível, professora. Cê é louco. Bora, galera. Bora, vai. Choro de criança, maldade. Microfonia. Micro-ondas. Esse é o apito do micro-ondas, não. Ah, então é só o som Começar dele. com os apitos da Edileuza aí vai ficar grandão. Chegando 30 já era, hein?
Aí a gente continua. Olha o alto. furadeiro ali, bem grande. Bem grande. Colocaram minha mãe. Aonde? Que maldade, gente. Não reclamem de mamãe. Bom, paramos por aqui. Foi muito legal. Depois a gente vai voltar de novo com essa questão do som e vou explicar o porquê que existe o som que agrada e o som que não agrada. Né? Porque falar de ser muito biológico, psicológico. E vamos voltar para o nosso PPT. Espero que vocês tenham gostado. Aqui. Então, assim, se eu tô falando de som, eu também tenho que entender que ela tem as suas características, né? Quando eu falo da questão som, vocês falam, Pro, mas você tá falando de altura? Sim. Intensidade? Sim. Timbre? Sim. Só que cada uma coisa, quando a gente fala de altura, eu tô falando de volume. Bem ao contrário, quando eu falo de altura, eu falo disso aqui, ó, da frequência, tá? Então, a frequência menor que aquele som mais grave, ele tem a frequência menor. Então, a altura dele é menor. Porque eu estou falando do comprimento de onda dele, tá? Então, para ele arrastar esse ar, ele tem um espaço entre as ondas bem maior. Em compensação, quando eu falo de altura muito maior, que é aquele som que irrita, é que a frequência é muito rápida. Esse daí tem a frequência muito alta. Porque o comprimento de onda dele é menor. Então, quer dizer, ele vai fazer isso aqui. E como que biologicamente isso vai me incomodar? Porque vai fazer com que meu ouvido ele comece a vibrar muito rápido. E isso vai fazer com que eu tenha a sensação de mal-estar, de eu estar entendendo que esse som está me incomodando, pode sim trazer problemas auditivos, né? Então, quer dizer, a frequência muito alta, mesmo que, vamos falar, volume do som esteja muito baixo, ele pode sim deixar a pessoa surda. Então, algumas máquinas que têm a frequência muito alta, ela acaba trazendo problemas para o trabalhador, porque a frequência dela, fazer o movimento com o tímpano, né, do trabalhador, faz com que ele sinta tontura, com que ele perca progressivamente a audição, mesmo que faça, mas você não trabalha num lugar que o som é muito alto. Sim, mas a frequência é muito alta, né? Então, quando eu falo de altura, eu falo da frequência, tá? Então, quando que ele tem a altura alta, Pro? Quando o som é agudo, porque a frequência é alta, tá? Quando que o som é baixo, Pro? Quando o som é grave. Quando ele tem é a voz do... Eu não lembro que tem a voz grossa agora. Eu só vou lembrar quando eu ver de novo. Professora. Você. Tá bom. Você mesmo. Professora, Oi. e o efeito Doppler? É de som A também, né? liderança da voz agora. O Doppler, né? A gente vai ver mais pra frente. Ele tem a questão da frequência. A gente vai perceber isso, mas é um dos assuntos que a gente vai trabalhar no som, né? Então, por agora, vocês vão entender só o que é frequência, intensidade, volume. Volume não. Intensidade, tá? Oi. O avião também, Marcar a frequência cardíaca, dá para perceber bem as frequências de mudança. Sim. Porque o que ele capta, para falar a verdade, é a batida. Então, ele bateu, deu um pontinho. Bateu, deu outro pontinho. E assim vai. Então, quando a gente fala da frequência cardíaca, é esse intervalo. Alguém falou comigo, eu não vi, gente. Vê se vocês veem aqui que tá falando comigo. Em relação ao Doppler, que o Soutinho perguntou, eu preciso primeiro trabalhar isso, como que o som se propaga, para poder entender o que é o Doppler. O Doppler é aquela coisa que o carro do ovo tá passando. Você coloca o chinelo, você corre para pegar, para comprar o ovo, quando você olha o infeliz já virou, a esquina já tá indo embora. Mas para você, na sua concepção, na sua captação, quando você capta o som, você acredita que ele está naquele lugar, naquele momento. Mas não tá. O som está se propagando de um jeito que você vai percebendo, conforme ele vai se distanciando demais. Começa a ter barreiras. Então, o avião tá lá, muito alto. Mas você tá falando, nada, passando um avião. Ele está
distante de você, provavelmente, às vezes, ele já deu uma passada até do local onde você está, ele arrastou o ar, ele propagou esse som, e você percebe que ele está passando ali. Isso é o efeito Doppler, né? Então, é você perceber o som, mesmo que o objeto onde está irradiando esse som, ele já não esteja mais ali, mas você percebe ele, tá? Mas isso a gente vai ver mais pra frente, tá, ô Soltinho? O que seria a intensidade? É o volume que a gente fala. E aí ele fala sobre amplitude, tá? É quando a gente começa a falar em questão de decibéis. Porque quando a gente fala que o som está muito alto, ele começa a fazer com que esse ar é empurrado muito intensamente também. E essa intensidade pode deformar ou romper um tímpano também. Esses ossinhos, eles estão encaixadinhos de um jeito, e essa película fininha, para que qualquer movimento do ar, ele consiga se movimentar. Então, assim, essa parte do ouvido, ela é extremamente sensível. Então, quando a gente fala de intensidade, a gente está falando, sim, de decibéis. Sons intensos são chamados de sons fortes. Enquanto os sons de baixa intensidade são chamados de sons fracos. Aqui, ó. Som forte, maior intensidade. A britadeira é o som que incomoda o ouvido. É aquele som que ele não é a questão da frequência mais, mas sim a intensidade que esse ar é empurrado, tá? Não é a velocidade, mas sim a intensidade. Então, o som alto é porque ele sabe tá empurrando o ar de uma forma muito alta. Então, assim, mas a senhora falou que da questão de... Cadê? Aqui. Da questão de frequência, que o som grave, ele é baixo. Sim, mas coloca ele numa intensidade muito alta. Coloca aqueles carros onde o pessoal coloca o funkão, fica pum, pum, pum. É grave. O som é grave, de baixa frequência, mas em compensação, a intensidade que ele é empurrado esse ar também incomoda. Então, isso daí é o que a gente fala que é a questão do decibéis. Já a flauta, que tem ali uma frequência um pouquinho mais rápida, que ela é mais fininho o som, né? Ela tem uma intensidade menor, porque ela não consegue propagar tanto ar, empurrar com tanta intensidade esse ar. E aí, quando a gente fala de decibéis, a gente fala também da questão de watts. O que é watts? É de energia acústica, tá? Então, o avião, ele tem 130 decibéis de volume, né? Então, quer dizer, estar próximo do avião e de uma turbina do avião, ele limiar de dor, ele te dá dor no ouvido, tá? O trovão e os shows de rock, ele te deixa em atenção. Por isso que você, quando tá no show de rock lá, ou o trovão, escuta aquele trovão, o seu corpo já, logo em seguida, ele entra em alerta. No show de rock, tem pessoas que passam mal, né? Depende muito de cada um, é muito biológico isso. E aí, quando a gente começa a olhar aqui, ó, na parte verdinha, a gente vai falar sobre músicas clássicas, conversa normal, não conversa gritando, uma sala silenciosa. E aqui é o limiar da audição, quando a gente não escuta mais nada, que é daqui para cá. Timbre. Esse daqui é engraçado, porque vocês em sala de aula falam assim, como que ela sabe que que sou eu que estou falando se ela está de costa? O que é isso? Eu adquiri uma capacidade de identificar timbres de voz, né? Então, para cada objeto, ele tem o seu timbre, ele tem a sua identidade. Então, quando a gente fala aqui desse ferrinho que eu tenho, que eu não me lembro o nome dele, quando você bate, dá para fazer com uma tampa de metal. Você bate nela, ela fica... ela vibra na mesma frequência, na mesma intensidade, até que ela perde energia. Uma flauta, do mesmo jeito. Uma voz, independente se eu falo alto, se eu falo baixo, como que eu falo, a velocidade que eu falo, eu tenho o meu timbre. A minha identidade. Então, ela sempre vai ser do mesmo jeito. Eu vou conseguir identificar em qualquer lugar a minha voz. Diferentemente, que aí já é um outro processo, quando a gente grava ele. Esse som que vocês estão ouvindo, normalmente não é o mesmo que vocês ouvem em sala de aula. Galera, vocês estão aí?
Minha internet caiu? Não, Sim. não. É um silêncio tão grande que assusta. Então, assim, provavelmente vocês perceberam alguma coisa assim em relação ao som. Fala, não, a voz da Pro não é esse, né? Não é desse jeito, em sala de aula é outra coisa. Porque aqui ele está fazendo um outro processo. Ele está captando frequências elétricas e ele vai transmitir para vocês em forma de como se fosse impulsos elétricos. Então, ele vai ligar e desligar um imãzinho que tem lá na caixa de som de vocês. E esse imãzinho, ele vai fazer com que seja transmitido como se fosse voz, né? A minha voz vai fazer a reprodução. Mas é uma reprodução eletrônica. Não é uma reprodução fiel, tá? E outra coisa, para cada ser humano, o meu timbre de voz, por mais que tenha a sua identidade, cada um capta de um jeito, tá? Então, eu ouço a voz da Lô de um jeito, o Nelton ouve a voz da Lorraine de outro jeito, o Rodrigo ouve a voz da Lorraine de outro jeito. São pequenas nuances de diferença, mas são particularidades, tá? Em compensação, a mesma coisa também é a flauta. Tem uns que amam flauta, que agradam muito, tem outros que odeiam a flauta, porque cada um tem uma interpretação neural daquele som, tá? E o que é o som na física? O som da física, ele fala sobre ondas longitudinais e mecânica. Por que mecânica? Porque ela movimenta, tá? Então, quando eu falo de questão de som na física, eu estou falando de vibração. Eu estou vibrando algo, eu estou fazendo isso daqui vibrar. Lógico que na física a gente fala em vibração em tudo, tá? Mas em relação ao som, a gente fala vibrar. Vibrar o quê? Vibrar o ambiente, vibrar o ar, vibrar as coisas que tem, né, e que a gente acaba percebendo como som. Se eu ficar aqui preso nisso, a gente vai perder, vai dar uma hora já de aula. Então, as vibrações são transmitidas pelo ar. Quer dizer o quê? Que eu estou falando, a minha voz vai empurrando o ar, e vai tendo também essa questão do comprimento da onda, né? Então, assim, ela tem um espaçamento, empurra, um espaçamento, e assim por diante. Então, como que ele funciona? Aqui, ó. Aqui é a caixinha de som. Isso são as moléculas do ar. Isso daqui é a amplitude e o comprimento da onda. Então, eu já batendo o olho aqui, eu já sei que é um som grave. Por quê? Porque ele se alonga na questão de empurrar o ar. Ele é mais lento. Então, eu sei que ele é, sim, um som grave, porém, ele está alto porque ele está na limitação da amplitude dele, então, da intensidade. Então, quer dizer, ele é um som grave, aonde eu estou empurrando essas moléculas. Presta atenção aqui no espaçamento, ó. O ar está sendo empurrado, espaçamento. O ar está sendo empurrado, espaçamento. E assim por diante. E aí, esse nome que se leva é refração e compressão. Refração e compressão. É desse jeito que ele se movimenta, tá? O pico das ondas é essa partezinha mais pretinha aqui, ó. É onde o ar é empurrado. Esse comprimento da onda é onde as moléculas elas são empurradas com uma intensidade menor, mas elas também são empurradas. E aqui é onde está toda a compressão, toda a intensidade da minha voz, né? Do meu som. Então, assim, o que eu preciso? Eu preciso também de que o ambiente também me favoreça isso. Então, precisa da elasticidade do meio. Se eu estiver num local onde tem muitas paredes, esse meio, o som vai se propagar e vai chegar a um certo ponto, ele não vai conseguir passar pelas paredes. Então, ele vai voltar para mim. Com relação a um ambiente aberto, sem nada, ele vai se propagar até o ponto de se perder. Se tiver uma barreira, ele vai voltar para mim, né? Com maior ou menor intensidade. Aqui é o que a gente estava vendo lá, então a gente vai voltar para cá. Cadê aqui? E a gente vai ver quais são os sons, os filhos, né, que mais agradam vocês. Eita! Vamos lá. Os filhos que mais agradam vocês, nesse caso, é a chuva, os pássaros, música, então sons
agradáveis, normalmente, vocês podem perceber que ela tem uma linha aqui, ó. A galerinha gosta muito do barulho da chuva, do mar, da minha voz. Olha que lindo. Vai ver, é você que gosta da sua voz, né? Canto dos pássaros, violino. E aí, alguns colocaram ondas, respiração. Depende, né? Filme. Percebam que essa nuvem de palavras, ela foi formada pela opinião de vocês. E cada um tem o seu gosto, né? Então eu não posso forçar com uma pessoa que gosta de Asmir, que foi uma galerinha grande que gostou disso daqui, viu? Que ela goste também de chuva. Às vezes ela não gosta do barulho da chuva. Sei lá, eu odeio barulho de água caindo. Então, se eu ouvir o barulho da chuva, é uma coisa legal. Se eu ouvir o finalzinho da chuva, quando começa a gotejar, me dá agonia. Eu fico agoniada. Eu não consigo ouvir aquilo e achar que aquilo é bonito. Me incomoda. Dá vontade de levantar e fechar a torneira. Mesmo sabendo que essa água não está na minha casa, está no telhado. Então, me incomoda. Em compensação, adoro o som do violão, vento nas árvores, do mar. Gente, eu amo o som do mar. Adoro. Torcidas, eu odeio o barulho da torcida. Nossa, para, é a coisa mais legal que tem aí. Quem gosta de criança brincando na rua? Depois eu mando para vocês isso aqui, tá? E aí, os sons irritantes. Vamos ver os sons irritantes. A grande maioria falou furadeira. Mas, para falar a verdade, não é a furadeira, mas sim um movimento do motor que incomoda e o atrito que dá na parede, né? Então, quer dizer, o fato dela estar girando ali, o apito da Edileus, olha, que ainda colocaram com meu nome com letra minúscula. É pior. Nem vou considerar, tá? E o meu apito tá guardadinho ali, louco para voltar. A colher raspando na panela. Incomoda. Mas sabe o que vocês esqueceram? E eu vou colocar aqui que vocês esqueceram e eu tenho certeza que na hora que eu mostrar a imagem, vocês vão passar até mal, tá? Secador de cabelo da minha mãe, gente. Depois eu coloquei secador. Mamãe vai sentir saudade, hein? Olha lá. Marília Mendonça, nossa. Marília Mendonça. Do alarme de emergência. Por quê? Porque ele é muito. A frequência dele é muito alta, né? Então ele incomoda. Vocês esqueceram de colocar aqui o sinal da escola, né? Quando eu mandei no grupo de vocês, vocês ficaram reclamando. Nem me incomodo mais. Tô com saudade daquilo. Saudade. Deve ficar apitando 5 minutos. Então, os sons agradáveis, lembrando que a gente tá falando da questão psicológica, biológica. Então, na maioria das vezes, os sons agradáveis são esses. O que é o som agradável? São aqueles que os seres humanos gostam de ouvir, né? Que remete a algum momento, remete a alguma sensação de conforto, alguma sensação boa, né? Então, quando você ouve o sorriso aquela gargalhada de uma criança, o passarinho cantando, o barulho da chuva no telhado, o som do mar, te remete a alguma sensação gostosa da qual você viveu. Então, tem essa questão biológica e a questão psicológica. Biológica por quê? Porque esses sons não vão ferir o seu tímpano, não vão fazer você ter a perca auditiva. Eles simplesmente vão te remeter a um momento legal da sua vida. Alguma sensação de conforto. Então, esses sons, para você, sempre quando vocês ouvirem, vai dar aquela sensação gostosa. Tem um vídeo de um bebezinho rindo, que toda vez que aquele bebê ri, eu dou risada com ele. Porque eu lembro dos meus filhos, eu lembro dos meus sobrinhos pequenos. Então, aquela sensação é tão gostosa para mim, tão viva para mim, que me remete isso. Então, quando eu vejo o sorriso de um bebê, me dá uma sensação gostosa. Então, esses sons que eu ouço também me dá essa sensação gostosa. Em compensação, os sons desagradáveis também tem essa questão. Aqui, ó, vocês se lembram como que é o barulho da unha passando na lousa, gente? Eu coloquei. Nossa. Eu tenho certeza Isopor que no chão. Isopor no chão. Eu tenho certeza que quando eu mostrei essa aqui, muitos de vocês se arrepiaram. Se arrepiaram?
Sim ou não? Mó agonia. É um negócio Sim. Eu acho que eu nunca ouvi. Nunca ouviu? Não esquenta a cabeça não que eu mando hoje no grupo para vocês. Ah, obrigada. É a mesma coisa que o giz passando assim. A frequência dele é extremamente alta. A frequência é alta. E por ser uma frequência muito alta, eu posso fazer com que esse meu tímpano vibre muito rápido. Então, psicologicamente, todos esses aqui, ó, vão me remeter ao som ruim, porque todos eles podem sim me trazer prejuízos auditivos. Então, quando eu ouço uma pessoa gritando, quando eu ouço uma britadeira, quando a caixa de som, principalmente quando tá aparecendo aquelas caixas de abelha, né, que fica aquele monte de som horroroso, ele é muito intenso o som, então, quer dizer, ele pode sim trazer prejuízos auditivos. E aqui, do ruído da... Quando passa a unha, o corpo arrepia, a gente fica aflito até de pensar, porque psicologicamente eu já vou atribuir isso a momentos ruins, né? A dor no ouvido, a problemas que o corpo vai falar, não, peraí, vou ligar aqui o sinal de emergência para que ela comece a se precaver, para não viver de novo esse momento. Então, ele vai ligar lá o botãozinho dele de alerta, e aí eu vou me arrepiar, vou colocar a mão assim, ó, no ouvido instintivamente, eu vou tentar me proteger para que não cause um problema auditivo para mim. Então, o corpo ele é muito inteligente. Nós temos a natureza é muito inteligente, né? E pensando nisso, existe um estudo em relação à psicoacústica. Vocês podem perceber que os brinquedos, não os chineses, que vêm de qualquer jeito, que não passa pelo Inmetro, quando eles chegam aqui, o som é muito alto, mas quando passa pelo Inmetro, da Fisher Price mesmo, o som, ele tem uma travinha que tem som baixo e um pouquinho mais alto, mas o mais alto deles é baixo, né? Porque para quem é acostumado com aquele celularzinho da China, que é altura gigante, quando eu ouvi o som da Fisher Price, que é bem baixinho, eu fiquei, meu, mas por quê? Para isso, para que não haja problema de perca auditiva para a criança. Ele está em formação ainda. Então, se eu coloco um som num brinquedo muito alto, fora os outros sons que tem no ambiente, essa criança ela já vai começar a crescer comprometida, com a sua audição comprometida. Então, para isso, o Conselho Nacional de Ambiente, o CONAMA, ele simplesmente começou a pegar no pé na relação para as indústrias. O brinquedo, o carro, os maquinários em casa, ele tem que ter uma quantidade uma intensidade do som, uma frequência também, uma frequência baixa e uma intensidade baixa também, para que não haja problemas auditivos. Então, para que eu não tenha uma geladeira que fique a noite toda incomodando o meu sono, trazendo prejuízos à minha saúde, porque o som quem não consegue dormir por causa do barulho, acorda mal, tem uma saúde defasada, você acaba se prejudicando. Então, as indústrias pensaram nisso. Então, esse psicoacústica é o determinar como que vai vir esse som nas máquinas. Não é uma profissão, mas é uma parte da indústria que ela está sendo bem pensada e, graças a Deus, está sendo bem implementada também. E acabamos a aula por aqui hoje, tá? Professora, Oi. a Anitta perguntou o que muda para quem tem misofonia. Não sei se é assim que se pronuncia. Misofonia? Ô, Anitta, eu não vou saber precisar com você, mas eu vou pesquisar e depois eu te falo, tá, gatinha? Não conheço essa palavra, esse termo, mas eu vou pesquisar, tá? Professora, Oi. eu tenho uma dúvida também, mas não sei se tem a ver com a sua aula, mas eu quero perguntar. Pode perguntar. Pode. Se eu souber, eu já vou responder. Tá, é que assim, falando a questão do equilíbrio do corpo que tem no ouvido. Uma coisa assim, a senhora sabe? Sim, tem tudo a ver. Tem um líquidozinho lá que ele te equilibra, né, dentro do ouvido. Isso daí é biologia, tá? Ele deve ter trazido um Marcão pra me ajudar nessa parte. Mas, assim, o som, lembra que eu falei que a frequência é um movimento. Se eu perco a audição de um ouvido, o meu outro ouvido ele tem que tentar se
se equilibrar. Vamos falar fisicamente. Eu percebo uma pessoa chegando atrás de mim, mesmo eu não vendo. Como que eu percebo? Pelo som. Ela vai movimentar esse ar, ela vai fazer um ruído, mesmo que seja imperceptível, assim, para pegar num aparelho, mas meu ouvido vai perceber essa pessoa chegando. Eu vou começar a perceber que esse ar está se movimentando. Então, assim, para a questão de equilíbrio, eu preciso dos dois ouvidos estejam captando também toda essa questão. Eu estou num ambiente onde não tem paredes, né? Então, eu preciso equilibrar o meu corpo a esse ponto para que eu possa me movimentar. Quando eu chego em um lugar onde tem obstáculos, aquele som vai bater nas laterais, vai voltar para mim, para que eu mantenha também o meu corpo ereto, andando em equilíbrio, para que eu não saia ali do que está seguindo, do segmento, né? Vamos falar assim. Então, assim, o equilíbrio tem a ver, tem sim, uma parte lá, acho que é naquela parte onde tem os ossinhos, onde tem... Quem sabe muito disso é meu filho. Aqui, ó, se eu não me engano, tem um líquidozinho aqui dentro que ele fica compensando isso, né? Então, ele, quando você anda para lá e para cá, ele vai fazendo essa compensação. E o som, quando ele entra aqui, é o que eu tô falando. Se eu tô com esse ouvidão aqui tampadão, eu só vou captar do outro ouvido, eu não vou conseguir manter o meu equilíbrio. Lembrando que o meu corpo, ele sempre tem que estar ereto. A minha base são os meus pés. Então, o meu ponto de equilíbrio tem que estar alinhado com os meus pés. E se por um acaso eu tendo para o lado, eu desequilibro totalmente. Então, essa haste que sou eu, ela pode cair uma questão de que eu vou perder o meu ponto de equilíbrio, que é a minha base. Tirou a sua dúvida, Patrick? Ô, professora. Oi? Sim, professora, entendi super bem, obrigado, viu? Fala. O estribo que fica do lado da bigorna ali, até na aula da Kelly, a gente viu que é o menor osso do corpo humano. Eles são ossinhos muito pequenininhos, né? E muito frágeis também, tá, galera? Mas aqui, senão a gente vai arrastar uma hora e meia de aula. Considerações finais, tá? Amanhã vocês têm AP. Dia 6 e dia 8. Dia 6 do 8 e dia 7 do 8, às 14 horas AP. Pode perguntar? Eu ia perguntar O isso. João tá perguntando aqui se quando entra água no ouvido pode machucar o tímpano. Machucar não, mas você pode simplesmente fazer com que essa água acumulada, ela crie bactérias, né? Fungos, bactérias. Então, ali ela começa a sofrer inflamações. Aí a inflamação, sim, ela pode romper o tímpano, porque você vai meio que estragando aquela pelinha, né? Então, ela vai como se estivesse machucando. Sabe aquele machucado que você machuca, tira a casquinha, machuca, tira a casquinha? Aquela pele não vai conseguir renovar do mesmo jeito. Tá? Ok? Perguntaram outra coisa aqui, professora. Oi. Perguntaram assim, professora, porque algumas pessoas têm facilidade com sons e outras não. Com instrumento, por exemplo. Então, mas isso é o que eu tô falando, a questão biológica e questão psicológica. A questão biológica é justamente a facilidade que eu consigo captar esse som. Existem pessoas que têm uma capacidade de interpretar as frequências melhor do que eu, melhor do que você. E ela consegue organizar essa frequência de um jeito mais... que seja mais ouvível, né? Mas que consiga ser... que o outro consiga ouvir numa organização, né, melhor. Em compensação, eu, que não tenho capacidade nenhuma musical, para mim qualquer barulho já é música. Mas isso não quer dizer que eu vou conseguir organizar ali, não timbre, mas sim as notas, organizar o som para que você ouça e consiga achar, nossa, que bacana, a Pro não sabe tocar uma música. Meu apito, eu acho lindo o som dele. E vocês odeiam. Como pode? Então, assim, é muito, vamos falar, particular. O som é uma coisa particular. Por isso que não existe esse negócio de música ruim e música boa. O que existe são informações, né? Então, assim, na minha concepção
particular. Eu gosto de música onde ela tenha uma letra legal, um esquema musical, um som onde é agradável para mim, né, de ouvir. A organização dele é agradável, onde os instrumentos estejam arranjados de um jeito aonde para que eu me sinta confortável. Mas tem gente que não. Tem gente que gosta que não ouve a letra ou que simplesmente só gosta da batida, ou só gosta da letra. Então é uma coisa muito particular. É muito pessoal. O som é uma coisa pessoal, tá? Então não existe música boa e música ruim. O que existe, para falar a verdade, são gostos pessoais, características pessoais. Eu gosto de música boa. O que é uma música boa para mim? É a música da qual a letra me remete a alguma coisa e do qual o som, o arranjo musical, achei a palavra, o arranjo musical me traga conforto. Então, para mim, isso é o que vale, tá? Ah, mas para mim, funk não é música. Para mim também não é. Mas, para quem gosta, esse arranjo musical é música sim. Então, é uma coisa muito pessoal. É muito biológico, é muito pessoal, tá? Ok? Para decifrar sons também é assim, professora? Você consegue decifrar os timbres, né? Então, você consegue identificar a frequência onde ele está, a velocidade e os timbres. Aí você consegue, sim, decodificar as músicas. Pode falar. Tem pessoas que têm até ouvido absoluto, eu já ouvi falar. Porque trabalha muito isso. É o que eu tô falando. Vocês estão em casa, por mais que eu esteja falando, pode estar com fone, pode não. Por que o fone? Porque eu tô ouvindo meus filhos lá fora, gritando, que daqui a pouco eu vou acabar a aula, e aí, para que eu evite um pouco isso, de eu ficar ouvindo sons externos, para que eu consiga concentrar exatamente na aula. Então, mas existe outro som. Se eu parar 2 minutinhos, respirar, falar, não, agora eu vou ouvir todos os sons e começar a filtrar e listar o que eu tô ouvindo, eu começo o som da minha respiração. Se eu ficar em silêncio absoluto, eu ouço até o som batido no meu coração. Aí eu começo a ouvir o vizinho, eu começo a ouvir o som do vento batendo na janela, eu consigo perceber os sons que estão em volta de mim, né? Então, esse ouvido absoluto é muito bem trabalhado, a pessoa ela começa a treinar isso. A mesma coisa no olfato. Vocês têm vários cheiros no ambiente, vários cheiros, porque são vários elementos químicos que estão voando, né, por aqui. Em compensação, para que eu sinta exatamente o cheiro que eu quero, eu tenho que trabalhar esse meu olfato, entendeu? Fala, o Soltinho. Uhum. Eu já ouvi até histórias de pessoas que conseguem decifrar o som do ventilador, ver o tom que ele tá. Ah, mas isso daí é pessoa que é muito voltada para a questão de música, aí já é outra coisa, né? Porque quando a gente fala na física, a gente fala de ondas, né? Ondas, vibrações, intensidade. Quando a gente fala da música, eles já falam da questão das letras, não é letras, quem dava a música era o Edson. E ele tinha essa questão. Meu nome? As cifras, né? Não sei o nome. São as notas. São as notas, isso. Ele consegue. Não é, ele consegue decodificar o som, ele transformar isso em notas musicais. Mas lembrando que, assim como o número fui eu que determinei que existe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o infinito, as notas musicais também foi o homem que foi lá e colocou. Aí existe o do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Mas na natureza, não. Na natureza, o som é som. Não é uma nota musical. O som é som. Ele é a vibração, é a intensidade, é isso. É uma onda. Então, ele não existe esse negócio de ele ouviu o ventilador e ele ouviu o dó. Ele determinou que no ventilador, esse som que o ventilador estava ecoando era o dó. Mas isso foi determinação do humano, tá? Ô, Pro. Oi. Beleza. Nos States tem uma sala que dá para você escutar 99% de todo o som, de todo o movimento. Eu fiz uma pesquisa e fala assim que
a pessoa, se ela ficar muito tempo lá, ela chega a ficar alucinada, porque dá para ouvir o escorrer do sangue, o pulmão, etc. Mas assim, dá para, se você trabalhar, isso daí é a galerinha que faz yoga, que faz, que trabalha essa questão da respiração, né? Que faz meditação, ela se concentra sim nessa capacidade de ouvir o som do corpo. Não é todo mundo. A pessoa, eu, que gosto de ouvir barulhos, e gosto de ouvir pessoas, se eu entrar numa sala dessa e ficar um tempo muito grande, eu só vou ouvir eu reclamando na minha cabeça, falando, o que eu tô fazendo aqui? No máximo que eu vou conseguir ouvir a minha respiração. Mas se eu trabalhar e conseguir centrar essa minha audição, né, eu posso sim ouvir o que eu acho, é muito relativo isso, o que eu acho ser o som do escorrer do sangue, de ser o som, o que eu sei, o que emite som no corpo da gente, que vocês vão ouvir sim, é da respiração, porque o ar está se movimentando. Então você ouve sim o som da sua respiração, do expirar e aspirar. E você ouve sim a batida do coração, porque ele também está ali, ó, ecoando. Esses dois eu tenho certeza. Se você se concentrar, você consegue ouvir. O restante é o que eu tô falando, é muito relativo. A pessoa pode falar, eu ouvi, e não ouviu nada. Tá lá também que nem eu. O que eu tô fazendo aqui? Mas falou que ouviu o sangue passando, que ouviu a bexiga trabalhando. O estômago também, dá pra vocês ouvirem quando você consegue ouvir, né? Então, assim, são algumas coisas que você consegue ouvir, sim. Outras são definições, é o que eu falei, igual o som da música, que eu determinei que som do ventilador é dó. Mas é o som, tá? Vamos tentar aqui, gente, rapidinho. Amanhã, então, é português, tá, galera? Depois de amanhã, sexta-feira, matemática, tá tudo ok? Vocês estão ouvindo? Sim, professor, estamos. Depois que eu saí da sala, eu fiquei traumatizada, tá? Então, amanhã, português. Depois de amanhã, matemática. Às 2h, todo mundo no WhatsApp. Encontra o cantinho, um quarto, faz igual eu aqui, ó. Você tranca no quarto, coloca o fone de ouvido. Eu vou orientar para que vocês não façam Ctrl+C, Ctrl+V, gente. A AP é avaliação de aprendizagem em processo. Como que eu vou saber se vocês estão aprendendo se vocês fazerem o Ctrl+C, Ctrl+V? Me fala. Mas é difícil. Vai estar aprendendo a fazer o Ctrl+C, Ctrl+V. Que não vai servir para nada na sua vida. Porque, para falar a verdade, assim, quando a gente para pensar nessa questão de, mas vocês, eu ouvi muito memezinho. Vocês sabem que eu sou muito chato nesse negócio de Facebook, eu fico só observando, né? Se quiserem me tirar do Face, pode tirar, gente, porque toda vez que eu ver um negocinho esquisito, eu vou comentar com vocês. E aí tinha um memezinho lá do, professor faz Ctrl+C, Ctrl+V. Aluno faz Ctrl+C, Ctrl+V, é plágio. É plágio. É plágio. Textos públicos, do qual a gente se baseia, porque eu não baseio só em uma fonte. Vocês podem pegar meus PPTs e procurar, vocês vão achar várias fontes. Muitas coisas eu coloco meu mesmo. Só que eu tenho que estar falando das coisas, o que eu coloco, eu tenho que saber o que eu estou falando. Eu não vou reproduzir. Vocês não me veem reproduzindo textos. Eu não vou chegar aqui e ler para vocês. Eu não leio. Eu praticamente dou uma introdução e logo em seguida eu venho com a explicação. Porque eu sei o que eu estou fazendo aqui. Eu não estou brincando de dar aula. Eu estou dando aula, né? Então, quando vocês fazem isso do copiar a resposta pronta, eu estou sim plagiando de alguém que entendeu, respondeu, publicou e você só fez o Ctrl+C e o Ctrl+V. Só isso. Mas eu aprendi a fazer Ctrl+C e Ctrl+V. Ótimo, vai para a faculdade ver o que vai acontecer com vocês. Às vezes, eu já tinha comentado isso com vocês, às vezes se investe em 3 anos, que seja, vai lá, vai fazer o TCC, aí no TCC faz o plágio, né? Faz o Ctrl+C, Ctrl+V. Perde um curso inteiro, 3 anos pago, ou 3 anos da vida de vocês, que não é fácil, faculdade não é fácil, e professor não quer saber. Vai fazer uma tese e colocar textos inteiros de um outro autor. Você pode ser processado por plágio. Vai pegar uma música, mas eu baseei na Beyoncé. Vai se basear na Beyoncé e copia toda a música dela para você ver o tamanho que vai ser. Então, assim, é o que eu tô falando. AP, avaliação
de aprendizagem e processo. Ponto. Os professores estão sim se dedicando, não adianta falar que não tá, o professor está se dedicando muito, todos os professores estão nos dedicando, é o que eu falei, o Estado, ele está dando sim subsídio para vocês estarem estudando, então não venha com essa desculpa de que eu não aprendi, não aprendeu, desculpa, mas só que infelizmente não é algo que a gente escolheu, eu também gostaria muito de estar na escola, principalmente nesse momento que a gente está vivendo de som, de luz, eu queria muito estar no laboratório com vocês, mas é o que eu tenho para hoje, gente. Tá trancada num quarto com meus filhos gritando lá fora e é o que tem, tá? Então, só um pouquinho assim, vamos ter um pouquinho mais de consideração com os professores de português e matemática, com vocês. Sejam mais honestos, tá? O formulário de vocês, todos os formulários do segundo bimestre, eu vou deixar aberto até hoje às 17 horas. Ah, como que eu vou ter acesso? Entra lá na Mídias, no grupo de vocês. Tem lá todas as fotos, todos os links que foram enviados. Abre e vem respondendo, tá? Até 17 horas. Depois eu vou fechar e vou fechar as aulas de vocês. A atividade referente a essa videoaula vai estar disponível a partir do dia 10, semana que vem. E aí eu deixo normalmente 1 ou 2 semanas, né? Então vocês façam a atividade, tá? E aqui a avaliação de aprendizagem em processo. E beijo e tchau! Dúvidas, lamúrias, tristezas, professora? Tamo junto é nós, hein, Ciro? Oi? Tamo junto é nós. Nossa, bem na... Senhora acabou a aula bem na hora certa. Ela vai ligar agora. Deixa eu desligar aqui a câmera que eu não estou achando. Achei aqui. Ixi, perdida.